E aí, criaturas e criaturas, você está no Espirocados Futebol Clube! Agora, pense num campeonato entre seleções que o campeão não ganha troféu. E o Canadá tem mais título que a Alemanha. E que as seleções não usam seus escudos das suas confederações, usam uma bandeirinha ridícula no lugar. Competição que não tem Inglaterra. Você deve estar pensando, que é essa? Tá, já dá pra tirar esse negócio da minha boca. Isso é simplesmente o torneio masculino de futebol das Olimpíadas de Verão. Ou, se você preferir, futebol nas Olimpíadas. Aí sim. A competição mais antiga entre seleções do mundo. E você com certeza não entende porcaria nenhuma por que esse campeonato é tão esquisitão. Tem restrição de idade, é uma bagunça do caramba. As seleções que ganharam, que foram campeões bem-sucedidas, são seleções esquisitas. Tem títulos de seleção africana, muita seleção comunista do leste europeu campeã. E é muito esquisito. E você vai entender exatamente o porquê disso tudo muito rápido, logo depois da vinheta. Então solta a vinheta! É isso aí, criaturas. Antes de qualquer coisa, Se inscreva. se inscreva. E se você não percebeu que nós demos um intervalo aí, ficamos um tempinho aí sem gravar vídeo nenhum, é sinal de que você não está nem aí pra gente. Mas se tá assistindo isso pelo menos um pouquinho. É verdade, então pelo menos um pouquinho aí pra gente você deve estar, porque você está vendo esse vídeo até agora. Então, sem mais delongas, eu queria primeiro que vocês vissem o quadro de medalhas histórico do futebol masculino das Olimpíadas de Verão. Só pra você já começar a perceber o quão tudo é diferente, esquisitão no futebol olímpico. Como você pode ver, a Hungria é a maior vencedora com 3 medalhas. A Grã-Bretanha também está empatada, né, em número de títulos, mas perde em número de medalhas de prata. Aí vem a Argentina, tudo bem. União Soviética, Uruguai, o Brasil vem em sexto, e só vem em sexto porque ganhou a última Olimpíada, né, o ouro da última Olimpíada. E aí vem o Iugoslávia, aí vem Espanha, Polônia, Alemanha Oriental, tem Nigéria, tem Tchecoslováquia, a Alemanha mesmo ocidental nunca foi campeã, tem Canadá como um campeão, enfim, tudo que nós pensamos nas potências do futebol ao longo da história não tem nada a ver com o que acontece no futebol olímpico. E o porquê disso? São muitos porquês e nós vamos explicar tudo isso para vocês agora. Para começar, tem que ter um contexto histórico para você conseguir entender. Primeiro, que esse campeonato esquisitíssimo é o primeiro campeonato de futebol entre seleções do mundo. A competição começou em 1900, mas foi oficializada mesmo, que no início era considerada meio como se fosse uma competição de exibição das Olimpíadas. E foi oficializado mesmo em 1908. Então ela é muito anterior à Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi só em 1930. Para você entender a história dessa maluquice toda da Olimpíada, eu tenho que dividir essa história em vários pedacinhos. O primeiro de 1900 a 1904, que foram as 2 primeiras Olimpíadas, que estava em caráter de exibição o futebol nessa época. Mesmo sendo exibição, os países que ganharam as medalhas contam até hoje. Ué, que É uma doideira. exibição mesmo que nada a ver. Então a Grã-Bretanha foi campeã em 1900, a Grã-Bretanha foi a primeira campeã oficialmente de alguma coisa, né? A primeira seleção campeã de alguma coisa foi a Grã-Bretanha, que não é a Inglaterra. Por que não é Porque nas Inglaterra? Olimpíadas a Inglaterra não disputa o Reino Unido. Porque começou como Grã-Bretanha na época dos Jogos Olímpicos, né? Era diferente. A estrutura do que representava o Reino Unido na época era diferente do que representa hoje, que é muito mais independente do que na época. E para eles não é vantagem se dissolver hoje em dia, né? Porque tem um quadro histórico de medalhas, eles cairiam no quadro de medalhas, então é mais jogo para eles continuarem como o Reino Unido. Então não existe Inglaterra na Olimpíada, existe Reino Unido. Aí a Grã-Bretanha ganhou em 1900, o Canadá ganhou em 1904, aí você deve pensar assim, cara, Canadá? Não tem futebol lá Mas, até cara, hoje. você tem uma ideia como era bagunçado o negócio? É uma seleção universitária do Canadá e 2 seleções universitárias dos Estados Unidos. Era só isso o torneio. E o Canadá foi campeão, ficou a medalha de ouro, os Estados Unidos ficou com a medalha de prata e de bronze. Que lixo. É totalmente ridículo. E vale, tá? É válido esse título, tá? É válido. O Canadá é campeão olímpico de futebol. Então, vamos parar por aí.
começou a se profissionalizar, ficou um pouquinho mais sério em 1908, quando de novo a Grã-Bretanha foi campeã. Título que ela repetiu em 1912 e em 1916 a Bélgica foi campeã. Com muita bagunça, campeonatos muito desorganizados e péssimos. Vamos sair dessa fase e agora vamos entrar numa fase em que é a única fase em que realmente, de fato, as melhores seleções do mundo disputaram seriamente a competição e os seus títulos fizeram sentido. Que foi a partir de 1924, quando as principais seleções na época realmente disputaram, e o Uruguai foi bicampeão em 1924 e 1928, que nascia a Celeste Olímpica. Quando ganharam a medalha de ouro, deram uma volta no estádio, daí vem o nome Volta Olímpica. E foram campeões do gol olímpico? Não, o gol olímpico foi de um amistoso. Logo depois que o Uruguai tinha tido seu primeiro título, ela fez um amistoso contra a Argentina fez um gol olímpico, né, direto do escanteio, dali ganhou o apelido de gol olímpico. Então o gol olímpico também tem a ver, indiretamente, porque a Celeste Olímpica sofreu esse gol. Então tudo isso tem a ver. Então volta olímpica e gol olímpico tem a ver com a Celeste Olímpica, o Uruguai campeão dessa época. E até aí, a Olimpíada estava com status, né, o futebol olímpico estava com status que nunca antes tinha acontecido. E o futebol estava no ápice da popularidade, arrebentando. E aí surge a ideia de Júlio de Rimet lá da Copa do Mundo, né? Então começam a idealizar a Copa do Mundo, que aconteceria em 1930. Dali as coisas começam a ficar diferentes por dois motivos. Algo que interessava tanto a FIFA quanto o COI, Comitê Olímpico Internacional. O futebol ficou popular demais e a FIFA não queria que a Copa do Mundo fosse atrapalhada pela Olimpíada, tivesse a concorrência da Olimpíada. Então é importante para a Copa do Mundo que a Olimpíada não seja tão grandiosa, o futebol olímpico, o campeonato olímpico, não seja tão grandioso quanto a Olimpíada, senão teremos duas Copas do Mundo, né? Uma na Olimpíada e outra na Copa do Mundo. Então, com isso, a FIFA exigiu do COI que os jogadores que atuassem na Olimpíada fossem somente amadores. E para o COI foi bom, eles concordaram. Por quê? O futebol estava crescendo tanto que a importância do futebol estava apagando o resto da Olimpíada. Ninguém queria ver uma competição de judô porque tinha uma Itália enfrentando, sei lá, quem é um Uruguai na Olimpíada. Então ninguém estava dando mais atenção. Então era muito importante para o COI enfraquecer o futebol olímpico também, que estava ganhando status demais. O boxe olímpico também foi enfraquecido por esse motivo, aconteceu, né? isso também um pouquinho com o boxe. Tiraram o peso pesado do boxe e tudo mais, porque o boxe estava chamando atenção demais também. Então é importante na Olimpíada fazer com que todo mundo preste atenção na competição por um todo. Então, se tem algumas coisas ali, principalmente o futebol, o principal esporte, que pode engolir aquilo tudo, então imagina, se todo mundo tivesse com o máximo do seu futebol ali, as melhores seleções do mundo, melhores craques todos, podendo disputar a Olimpíada, ia sobrar poucos, ninguém ia prestar muita atenção no resto do esporte, porque realmente o futebol é popular demais. Esse amadorismo obrigatório acabou fazendo com que houvesse um belo de um desnível dali em diante da competição. A partir de 1950, na verdade 1952, que foi a Olimpíada, os países do leste europeu, os países comunistas do leste europeu, eles consideravam todos os atletas amadores. Todos eles eram amadores. E já no Ocidente, os atletas amadores eram só juniores, jogadores jovens demais para entrar nas equipes. Então, dali em diante, foi a outra fase bizarra da Olimpíada. Apenas seleções do leste europeu conquistaram a Olimpíada e ganharam todas as medalhas praticamente, e tanto as finais eram entre dois times comunistas e tudo mais. Por quê? Você tinha a Hungria, por exemplo. A Hungria se fez, ganhou três Olimpíadas. A Hungria, que tinha uma grande seleção na época também, a Hungria teve, por exemplo, Puskás, né? Aquele cracaço do Puskás, jogando contra juniores das seleções do Ocidente. Virou a Copa Vermelha. Sim, então as outras seleções jogaram com seus juniores e as seleções comunistas jogavam com seus times principais. Então virou um banho totalmente desnivelado, né? Juniores contra profissionais. Então virou uma coisa assim, porque em tese ganhou até um apelido nessa época, que era amadorismo de fachada. Foi a fase do amadorismo de fachada. E esse amadorismo de fachada durou de 1952 até a Olimpíada de 1980. Então todo esse período só deu seleção comunista. Uma puta palhaçada. Demais, cara. Então, nesse período, você vê União Soviética sendo campeã, Iugoslávia, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia,
tudo que a seleção comunista dava um show, então virou um campeonato realmente de comunistas com juniores de outras seleções, virou uma coisa que não tinha nenhum sentido, e isso perdeu completamente a lógica da competição, ficou uma coisa ridícula. Então, finalmente, nos anos 80, a FIFA e a Olimpíada acham que se a intenção era desvalorizar um pouco a competição, acho que eles exageraram, porque a situação, a Olimpíada estava completamente desvalorizada. Então, por causa dessa bizarrice, então eles resolveram entrar num outro acordo, que nos anos 80 poderia botar profissionais, desde que fossem profissionais que não tivessem disputado Copa do Mundo nenhuma. Entendeu? E dessa forma, em 84, foi nesse formato que em 84 algumas seleções o nível começou a meio que dar uma normalizada, e a seleção brasileira, inclusive, conseguiu chegar a uma final de Olimpíada pela primeira vez, quando perdeu para a França. Daí em diante, a seleção começa a história olímpica da seleção brasileira, né? Começou aí, porque até então, nessa bizarrice toda, a seleção não se achava. Então ela ganhou sua primeira medalha, uma medalha de prata, perdendo para a seleção da França na final de 84. Adoro se dar mal com a França mesmo, hein? Freguesinho da França pra caramba, né? Muito. Freguesinho mesmo. Aí, na Olimpíada seguinte, ainda sob o mesmo regulamento, o Brasil perdeu na final de novo para a União Soviética. Dali em diante começou o Brasil a ter uma fúria para ganhar a Olimpíada. Mas essa conquista olímpica, que começou nos anos 80, essa luta por essa conquista, que era o único título que o Brasil não tinha e tal, e claro, porque ficou viável a partir dessa mudança de regulamento, o Brasil só foi ganhar agora, né? Em 2016, em casa, né? Mas o regulamento não parou por aí. Mudou novamente o regulamento. Eles entenderam que o melhor seria que mudasse, que seleções, que restringisse a idade. Então nada mais de amadorismo, nada mais de Copa do Mundo, restringir a idade para 23 anos, máximo de 23 anos, virar um sub-23. E aceitaram que colocassem 3 jogadores de qualquer idade junto nesse mise-en-scène aí, e aí sim é como nós temos até hoje. E você pensa assim, agora ficou justo, ficou show de bola. É mesmo. Já percebeu quantas seleções africanas se deram bem, que o rendimento das seleções africanas é muito bom em Olimpíadas, diferente do que acontece na Copa do Mundo? É mesmo, por que isso? Porque tem gato pra caramba, meu querido. Porque as seleções africanas, as seleções africanas, você não pode confiar muito na identidade do pessoal das seleções africanas, que tem muito gato. Então, com isso, você tem... todo mundo joga com a seleção de sub-23 e a seleção africana joga com uma galerinha mais velha. Caraca! Então continua zoado. Então vamos dizer assim que continua meio que irreal a parada da Olimpíada. Dos anos 80 pra cá, né, daí em diante, o futebol até tentou, parece que a Olimpíada, dentro de uma normalidade, começou a restabelecer uma certa ordem natural, né? Nós tínhamos título da França, título da Espanha, tínhamos 2 títulos da Argentina, tínhamos agora um título do Brasil, inclusive a última final nada poderia ser mais normal, né? Seria o Brasil e a Alemanha disputando uma final, né? Super tranquilo. Seria normal se os dois estivessem buscando título inédito. Pois é, só que o bizarro é que os dois estavam tentando um título inédito, tanto para a Alemanha quanto para o Brasil. Isso é bizarro. Mas também tiveram, por exemplo, títulos de Camarões, da Nigéria, do México. Nada que sim, a gente fala, do México tudo bem, tem problema nenhum, mas Camarões e Nigéria tem muito a ver, assim como no Sub-17, Sub-20 o desempenho dos africanos é grande, porque tem muito jogador gato, tem muito jogador acima da idade, acontece a mesma coisa, é uma vantagem que eles têm nas Olimpíadas, né? Então, na verdade, esse quadro de medalhas que põe Hungria e Grã-Bretanha na frente é totalmente melado. Fazendo sentido se eles consideraram os primeiros títulos e também de 50 a 80. Sim, tipo isso. Eu acho que o certo mesmo seria, né, o que vale mesmo, valeria mesmo, seria os títulos do Uruguai, o bicampeonato do Uruguai, o título da Itália, o título da Suécia, antes, que foi depois daquela bagunça toda, né, a partir dos anos 20, e que parou ali antes da restrição da história do amadorismo, e dos anos 80 em diante. Ali é que a competição estava mais séria, vamos dizer assim. Acho que futebol e Olimpíada não tem nada a ver, não tem taça. Né, futebol não tem espírito olímpico nenhum. É verdade, não tem espírito olímpico. A gente fica com a medalha de prata, a gente quer bater no de ouro. É de pau! Não, futebol não tem nada a ver com isso. Falta troféu. Falta troféu também, falta. Não tem nada a ver mesmo.
Esqueceu de falar do escudo. Ah, o escudo. O escudo. Por que não tem o escudo? Porque todo mundo que está disputando a Olimpíada está vinculado ao Comitê Olímpico do seu país. No caso do Brasil, o COB. Não pode estar vinculado à CBF, sabe? Não pode estar à Federação de Vôlei. Tem que estar todo mundo filiado à mesma coisa, que é o Comitê Olímpico. Então fica aquela bandeirinha escrota. Nada a ver isso também. Pois é. Então, galera, e o Brasil hoje, o Brasil é o maior, o que tem maior quantidade de medalhas. O Brasil tem 6 medalhas. O Brasil está na 6ª posição, mas se o Brasil ganhar mais um ouro, o Brasil ficaria na 3ª colocação, atrás apenas da Grã-Bretanha e da Hungria. Entre todas as seleções normais que ganharam o título normalmente, o Brasil ficaria à frente de todos por causa do desempate, né, em pratas e bronze. O Brasil tem 1 ouro, 3 pratas e 2 bronzes, totalizando 6. Galera, se vocês gostaram desse pirocado olímpico, então dá sua curtida, comente, faça o que você quiser. Então fica aí com frases inesquecíveis que adoraremos esquecer e até o próximo vídeo. Prometemos que não vamos demorar a mandar outro vídeo porque tivemos alguns probleminhas, mas está tudo resolvido. Então até o próximo vídeo, galera. Valeu! Uhul! Valeu, galera! Valeu! Frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. Estou sentindo uma fisgada da minha panturrilha. Camilo, ex-jogador.